Graça e paz, queridos irmãos, queridos, que Deus abençoe a todos de maneira angelical e gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu tenho aqui uma mensagem direto de Deus a seu coração. Eu queria que você prestasse bem atenção nos detalhes desta mensagem. Você vai se perguntar, você que me ouve do outro lado, se você está de fato realmente honrando a Deus ou não. Óbvio que há pessoas me ouvindo que de fato têm honrado a Deus, poucas, mas tem. Mas você vai ver que eu vou te mostrar na palavra que há muitas pessoas que elas estão dentro da igreja, mas está desonrando o nome do Todo-Poderoso. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja, estão honrando o homem e não o Criador. Está desonrando o Criador e honrando a criatura, aonde o Criador é quem deveria ser honrado. Por isso eu queria que você prestasse bem atenção nesta mensagem. E ao fim da mensagem, muitos que me ouvem, não vou aqui nem dizer todos, mas muitos, no fim da mensagem você vai se perguntar a quem você está honrando de fato. No livro de Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 22, Filipenses 2, a partir do 22, diz assim: E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Tão logo tenho eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo, brevemente, irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele envia aqui Timóteo aos Filipenses, e ao enviá-lo, ele manda esta carta por Timóteo, para que o mesmo Timóteo aos Filipenses o entregasse. E nessa carta ele menciona dizendo para que os filipenses pudessem receber Timóteo, porque Timóteo, conforme o versículo 22 do capítulo 2 de Filipenses, ele diz: conheceis o seu caráter provado, porque serviu ao Evangelho comigo, como filho ao Pai. Ou seja, assim como o filho é obediente, serve ao pai em tudo que o pai exige do filho, assim Timóteo serviu ao Evangelho comigo. E mais, teve o caráter provado e foi aprovado em tudo que fez. O que o autor da carta aqui aos Filipenses está dizendo quando ele diz o caráter provado e aprovado? Ele está dizendo: ei, Filipenses, o Timóteo que a vocês eu estou enviando, o mensageiro do nome de Timóteo que eu estou enviando a vocês, os Filipenses, o caráter dele foi provado e aprovado, porque serviu o Evangelho comigo, como um filho serve ao Pai. Mas veja que ele fala do caráter provado e aprovado. Ele está dizendo: esse Timóteo não é daqueles que cometem escândalo. Esse Timóteo que estou enviando não é daqueles que dão nome a falar. Esse Timóteo é um alguém de caráter. Eu não enviaria a vocês um qualquer, mas eu estou enviando alguém que serviu o Evangelho comigo e foi provado e aprovado em todas e qualquer circunstância. Olhe para mim. Queria eu poder falar de muitos que estão no altar nos tempos de hoje o que Paulo falou de Timóteo aqui: caráter provado e aprovado, serviu o Evangelho comigo, como um filho serve ao Pai. Paulo aqui ele está dizendo que esse Timóteo não é um alguém que dá o nome a falar, não é um alguém que desonra o nome do Pai, mas teve o caráter provado e aprovado, não causando escândalo, mas sendo obediente em tudo e em todas as coisas, sendo um modelo de exemplo, se portando exatamente como foi instruído, sendo obediente em tudo que aprendeu, se sujeitando em tudo que está vinculado à palavra do Deus Todo-Poderoso.
Veja que Paulo deixa bem claro que aos Filipenses ele teve um caráter, fala de caráter provado e aprovado, inclusive com relação ao Evangelho. Serviu o Evangelho comigo. Como um filho serve ao pai, assim Timóteo serviu o Evangelho juntamente comigo. O caráter dele foi colocado à prova. Ele foi aprovado em tudo que fez. Não foi achado nele falha. Não foi achado nele erro. Não foi encontrado em Timóteo motivo a repreendê-lo, a ser chamado a atenção. Pelo contrário, se tem alguém exemplar, se tem alguém que honra o nome do Pai, se tem alguém que honra o Evangelho, se tem alguém que tem responsabilidade no que faz, esse alguém é Timóteo. Por isso eu vos enviei. Por isso peço que vocês o recebam como um filho recebe ao pai. Assim eu quero que vocês recebam Timóteo. No versículo 29 ele disse assim: recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Ou seja, alguém que não escandaliza o Evangelho, alguém que dá o bom exemplo, que dá o bom testemunho. Paulo está dizendo para os Filipenses que vocês honrem sempre homem como esse, homem honrado e que honra o Evangelho, que não escandaliza. O Evangelho não escandaliza o nome de Cristo, mas honrem sempre homem como esse, porque serviu o Evangelho comigo, como ele disse aqui, e teve um caráter provado e aprovado. Esse vocês devem honrá-lo, porque como esse dificilmente vocês irão encontrá-lo. Então honrem sempre homem como esse, porque ele foi aprovado em tudo que fez. Ah, como eu queria poder falar isso de muita gente. Infelizmente não posso. Mas há muitas pessoas que estão honrando quem escandaliza o Evangelho, estão honrando quem dá o nome a falar, estão honrando quem dá o mau exemplo, estão honrando quem dá o mau testemunho, estão honrando quem escandaliza o nome de Cristo. Mas aqueles que honram o nome de Cristo, aqueles que dão um bom exemplo, o bom testemunho, essas pessoas ignoram, essas pessoas infelizmente rejeitam. Mas aqui percebe que a Bíblia mostra o contrário. Aqui os filipenses estão sendo instruídos a honrar quem honra o Evangelho, quem honra o nome de Cristo, receber com alegria o nome de Cristo, mas ignorá-lo, os causadores de escândalo, ignorar quem escandaliza o Evangelho, ignorar quem dá o mau exemplo, quem dá o mau testemunho. Totalmente diferente dos tempos de hoje, porque hoje infelizmente está sendo o contrário. Estão honrando quem é motivo de escândalo e estão ignorando aqueles que dão o bom exemplo, que honram o nome de Jesus. Olhe para mim, você que está me ouvindo agora, deixa eu lhe perguntar, será que você que está me ouvindo não é uma das pessoas que tem desonrado o nome de Jesus Cristo? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque tem muitas pessoas me ouvindo agora, não vou dizer todas, mas tem muitas me ouvindo, que estão honrando quem desonra o nome de Cristo. Tem muitas pessoas me ouvindo que estão honrando quem escandaliza o Evangelho. Tem muitas pessoas me ouvindo que estão honrando quem dá o mau testemunho, quem dá o mau exemplo, quem dá o nome a falar, e está desonrando aqueles que o nome de Jesus de fato tem honrado. Será que você que está me ouvindo não é uma dessas pessoas? Se você for uma delas, você está equivocado, mesmo estando dentro da igreja. Porque quem escandaliza o Evangelho, quem desonra o nome de Cristo, quem escandaliza o nome de Cristo, tem que ser desonrado. Agora sim, deve dar honra àquele que é o nome de Cristo tem honrado. Deve dar honra àquele que respeita o Evangelho. Tem que dar honra àquele que dá o bom exemplo, o bom testemunho, e não aqueles que escandalizam. É isso que a Bíblia está ensinando. A quem você tem honrado ou a quem você está seguindo. Que você possa refletir nisso e se perguntar, muitos que estão me ouvindo, se você está certo na escolha que você tem feito. Tá bom? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.